Rapaz, queridos, podem se assentar. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, crianças? Nossa, que sim foi esse? Tudo bem ou não? Ah, melhorou, muito bom. Queridos, eu queria agradecer mais uma vez o pastor pela oportunidade, Tati, pelo convite. Não é a primeira vez que estou nessa casa e eu sinto uma alegria muito grande de estar aqui novamente. Como o pastor já disse, eu faço parte da Igreja Batista da Glória, mas eu digo que eu sou batisbleia, porque eu estou na Batista, tenho meu ministério lá com os pré-adolescentes e as crianças, mas o meu coração também está sempre dentro da Assembleia, né? Então, eu brinco que eu sou batisbleia, né? E é um privilégio muito grande estar aqui. Trago o abraço do meu pastor Giliardi para vocês. E Deus não está preocupado com placa de igreja. Deus está preocupado com um povo que pregue a sua palavra, com um povo que vive em espírito e em verdade, amém? Então, é muito gratificante estar aqui mais uma vez com vocês. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês. A tia não vai cantar com vocês agora, porque o meu foco agora a gente trabalhar um pouquinho sobre a palavra, tá bom? Mas eu queria conversar aqui com algumas crianças. Vocês sabem que vocês estão aí com o tema, né? Qual que é o tema de vocês? Ele vem, muito bem. O que significa isso? Vamos ver, peraí, vamos ouvir. É porque o Jesus vai vir nos buscar para levar para o céu. Ah, muito bem, muito bem. Deixa eu perguntar, como que você acha que Jesus vai vir lá do céu? Você já imaginou isso? Você acha que Jesus vai vir como? Ele vai vir Como que você acha? eu acho que ele vai vir eu acho que ele vai vir e daí ele vai vir buscar, vai pro céu. Ah, é difícil essa pergunta, né? E alguém aqui, quem imagina? Você? Vem cá você. Vem cá. Pode vir você também. Vamos lá. Congresso das crianças. Então vamos ouvir as crianças. Como você acha que Jesus vai vir? Eu acho que ele vai buscar a gente, levar a gente pelo um cavalo. Faz sentido, porque a Bíblia fala que vai vir num cavalo branco, não vai? Mas deixa eu perguntar, como você acha que vai todo mundo num cavalo? Não, eu acho que Jesus vai mandar um poder e eles vão subir. Ah, pode ser. Muito bem. E você, como você acha que Jesus vai vir? Eu acho que ele vai vir voando. Voando. Muito bem. Pode ser. A gente não sabe, né, como que ele vai vir. Já descobriu? Então vem aqui. Descobriu agora como que Jesus vai vir? Ele vai usar o seu poder para ele chegar aqui. Isso. Vai ser o poder. Vai vir voando, vai vir de cavalo, vai vir, sei lá como, né? Mas o importante é que ele Vem. O importante é que ele Vem! Como ele vai vir? É importante que ele Vem! Muito bem, obrigado. Pode sentar. Muito bem. Então ele vem, vocês já imaginaram mais ou menos como que vai ser? Alguém sabe o dia? Alguém sabe a hora? Só Jesus sabe. Isso mesmo. A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas a gente só sabe uma coisa, que a gente tem que estar o quê? Preparado. E o que é estar preparado? Vamos ver. É sempre você estar em oração, você sempre estar nos cultos, ler a Bíblia. E, por exemplo, se você for uma pessoa que você adora a Deus, que você prega essas coisas, você não pode pregar assim por fama, por dinheiro, por ganância. Mas sim por humildade, né? Para espalhar o evangelho. Vou embora, já pregou. Tchau.
vou embora. Ela já pregou aqui no meu lugar, já falou, já ouviu, gente? Já ouviram a igreja, né? Estão atentos. Muito bem, estar preparado. Então, o que é estar preparado para você? Oh, mas você gosta de falar, hein? Vai, vamos ouvir outros que não falar. O que é estar preparado para você? Estar pronto para alguma coisa. Viu, gente? Estar pronto. Estar pronto para alguma coisa. Muito bem. O que é estar preparado para receber Jesus? Só os dois crentes lá de novo? Vai, vem de novo. Tudo bem, pode vir. Vai lá, vamos ouvir. O que é estar preparado para você? Tipo, você finge que você está se preparando para uma festa. Daí você se prepara e depois você vai. Tipo, você vai sempre estar preparado para essa festa. As vestes, tudo. Porque a hora que Jesus voltar, você vai estar preparado, é isso. Sabe, mas também a gente tem que Vigiar, né? Aham. Isso. E você, o que é estar preparado? É tipo quando a gente vai na escola, a gente precisa pegar os cadernos, o estojo, essas coisas. E também estar preparado com o uniforme, com as nossas roupas, com a Bíblia. Quando a gente vai ir para qualquer lugar, a gente sempre está preparado. Muito bem, parabéns, gente. Estão bem ensinados, viu, Tati? Tá aí os pais dessas crianças aqui, ó. Muito bem, parabéns. Isso mesmo. Estar preparado é sempre estar, ou seja, eu estou pronto. Se Jesus voltar, o meu coração está ligado ao dele. Não é? Amém. Vamos lá sentar então. Então agora, a tia queria contar uma história para vocês. E eu confesso, irmãos, que quando eu fui preparar, quando a Tati me chamou, eu já imaginei o que a gente sempre imagina para falar do Ele Vem. Você vai, você fala, eu vou falar de Apocalipse, eu vou falar das 10 virgens, ou eu vou falar, né, das casas. Mas o Senhor me levou para uma palavra totalmente diferente, mas que ela tem uma conexão muito grande. E essa palavra, crianças, ela começa lá em Números, capítulo 22, 23 e 24. Então eu quero que vocês fiquem bem ligadinhos agora, para a gente fazer essa conexão dessa palavra com o nosso tema, Ele Vem. Então agora você vai fazer assim, ó. Você vai olhar para quem está do seu lado aí e vai falar assim: não conversa comigo. Não conversa comigo agora. Porque agora eu só vou ouvir Jesus falar. Amém? Vamos combinar aqui, ó. Os meninos aqui, ó. Né? Vamos combinar? E aí a gente vai ouvir então o que Deus tem para falar no nosso coração. Amém? Então eu vou começar a contar para vocês essa história. Mais ou menos assim. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam lá escravizados, lá, né? E aí Deus leva Moisés para libertar o povo do Egito. Quem era o rei do Egito? Faraó. Muito bem. E aí, Faraó, foi fácil libertar o povo do Egito? Não. Demorou. Quantas pragas eles usaram? 10. E aí, esse povo saiu do Egito com uma promessa. Qual era a promessa? Chegar na terra prometida. Mas será que essa caminhada deles foi fácil? Não foi fácil. Foi uma caminhada difícil. Por quê? Quando a gente segue Jesus, a nossa caminhada não vai ser fácil. A nossa caminhada, ela vai ser difícil, porque seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é renunciar ao pecado. É renunciar às coisas deste mundo, né? E aí então esse povo começa a ir lá pro deserto e vão e passam por muitas dificuldades. Mas ao mesmo tempo, quem estava com eles? Jesus, Deus que se manifestava. E a fama desse povo começou a correr por aqueles lugares, porque eles faziam coisas, eles estavam vencendo guerras, eles estavam vencendo algumas coisas, e começou a trazer temor para alguns reis que não seguiam Jesus. E aí então, onde a nossa história começa? Um dia,
eles estavam ali vindo de uma conquistas que eles estavam próximo de uma cidade chamada Moabe. Só que eles não queriam nada com Moabe, nada. Eles iam só passar por ali, porque qual era o destino deles? A terra Canaã, a terra prometida. Eles tinham um alvo, e esse alvo era a terra. E aí a Bíblia vai dizer que um dos reis dos moabitas, quem era o nome do povo? Moabitas. Ele ouve falar que o povo de Israel está vencendo, e aí ele fala assim: eu preciso parar esse povo para que eles não cheguem à terra prometida. Veja bem, ele tinha um plano, mas aí ele pensou assim: como que eu vou parar alguém que Deus já determinou que vai? Então ele tem um plano, gente. O nome desse rei era Balaque. Falem comigo, Balaque. Balaque. E aí Balaque era o rei dos moabitas, muito bem. E aí ele pensa assim: eu vou dar dinheiro, riquezas. Olha o que você falou lá no começo, sem nem saber, já estava falando, né? Vou dar dinheiro, riquezas para um profeta, para que esse profeta amaldiçoe esse povo, para que eles não cheguem na terra prometida. Espera aí, gente. Então Balaque está querendo impedir o povo de Israel de chegar à terra prometida. E aí, então ele vai lá, manda uma equipe levar dinheiros e bens para um profeta que a Bíblia, a gente é meio duvidoso. O nome dele era Balaão. Como era o nome dele? Balaão. E aí então ele chega para Balaão e fala: olha, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar muitas coisas, se você amaldiçoar aquele povo, para que eles não cheguem até a terra prometida. E agora? Balaão, a Bíblia fala que ele tinha um caráter meio duvidoso. Ele era um profeta que ora ouvia Deus, ora tinha um comportamento estranho. Mas aí ele fala: eu vou consultar Deus, se Deus falar para eu ir. Mas aí eu nem vou entrar nesse detalhe da jumenta e tudo mais. E aí Balaão, ele fala então para Balaque: olha, eu vou até você. Só que Deus fala assim para ele: você vai, só que você só vai falar o que eu mandar. Então ele vai até lá. Quando ele chega diante de Balaque, Balaque fala assim: olha, vamos fazer altares. Eles vão para um lugar de onde ele podia avistar o povo. E aí ali naquele lugar eles construíram altares, colocaram ali alguns holocaustos e começaram a fazer alguns sacrifícios. Porque naquela época Deus falava através dos sacrifícios. E aí, crianças, começa a nossa história. Então, queridos, se você puder projetar para mim lá, Números 23, 28. Então Balaque chega lá para Balaão e fala assim: amaldiçoa esse povo, para que eles não cheguem até a terra prometida. Amaldiçoa esse povo, porque eles estão em busca de um alvo. Só que daí, o que Deus fala? O que Deus fala, crianças? Ele pede para ele amaldiçoar. E aí o que ele falou? Não viu iniquidade. É o 23, irmão. Números, é o próximo aí. 23, 8, perdão, eu que falei errado, tá? Perdão, irmão. 23, 8. Então, ele fala: amaldiçoa esse povo, porque eles estão caminhando para uma terra prometida, e eu não quero que eles entrem na terra prometida. E aí olha o que Deus fala através de Balaão: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? E a Bíblia vai dizer que Balaque olha para Balaão e fala assim: ei, o que você está fazendo? Eu te chamei aqui para você amaldiçoar esse povo, para que eles não entrem na terra prometida. E você vem aqui e fala que você não vai amaldiçoar.
Mas sabe por que Balaão não conseguia amaldiçoar? Porque aquilo que Deus já abençoou, aquilo que Deus já determinou na sua vida, Balaão não vai tirar. Balaque não vai tirar, irmãos. Nós temos que entender que aquilo que o Senhor deu para vocês, olha para a tia, aquilo que o Senhor determinou quando você estava no ventre da sua mãe, Balaque não vai tirar. Sabe por quê? Porque as pessoas só tocam na gente se Deus autorizar. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Qual era a promessa? Chegar aonde? Na terra prometida. Então, mas Balaque estava muito bravo. Como assim? Eu estou te pagando, eu vou te pagar para você amaldiçoar. Então eu vou levantar outro altar. Daí ele foi para outro lado, construiu outro altar. E ele falou, daqui você vai mentir e vai amaldiçoar esse povo, porque eles não vão chegar até a terra prometida. E aí, crianças, vem outra resposta de Deus. E aí naquela hora, quando Balaque está esperando que Balaão fale, vocês não chegarão à terra prometida, vocês ficarão pelo meio do caminho, vocês ficarão aqui. Mas sabe o que Deus responde? Números 23, 19. Sabe o que Deus responde? E aí Balaão precisa falar para Balaque. Ele olha para Balaque e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Deus deu uma promessa para o povo quando eles saíram do Egito: vocês chegarão à terra prometida. Deus não mente. Mas Balaão continuou ali. Balaque olha e fala assim: eu estou esperando uma maldição, e você de novo vem falar que Deus não mente. E aí, crianças, ele fala assim: eu vou te levar para outro lugar, e nesse lugar você vai amaldiçoar o povo de Israel. Eles não chegarão até a terra prometida. E aí, de novo, então eles falam, vão lá, constrói outro altar, coloca os holocaustos, coloca ali tudo. E aí sabe o que Deus vai falar? Será que Deus vai falar agora? Será que agora o plano de Balaque vai dar certo? Será que o plano de Balaque agora vai dar certo? Números 24, do 5 ao 9. Essa é a parte que vai definir a nossa história. E aí o Senhor fala assim para ele, ó: diga para Balaque sobre o meu povo: quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as de um boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Além de Deus abençoar o povo, ele ainda fala: e quem cruzar o seu caminho vai morrer. Crianças, nessa hora Balaque ficou muito nervoso. Ele olha para Balaão e começa a dizer: eu te chamei aqui para você amaldiçoar esse povo. Pode ir embora, porque você não terá dinheiro, você não vai receber os bens necessários que eu prometi. Porque eu mandei você aqui para impedir que eles chegassem até a terra de Canaã, e você profetizou bênção sobre ele. Sabe, crianças, o que essa história tem a ver com o nosso tempo? Vamos trazer isso para os nossos dias. Quando o povo sai do Egito,
eles saem de lá com uma promessa. E essa promessa, pai e mãe, é que eles alcançassem a terra prometida. E um dia nós também estávamos perdidos. Nós estávamos em pecado, a nossa vida estava totalmente conturbada. E aí Deus lá do céu envia Jesus. Quando Ele envia Jesus, acontece o que com Ele aqui? Ele morre, mas Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita, olha onde começa a nossa história. Querido, coloca lá para mim João 14, 2 e 3. O ponto de partida do povo foi o Egito. E o ponto final era a terra prometida. E nós? O nosso ponto de partida. Então Jesus veio, morreu. E Ele diz assim, olha hoje para nós: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Assim como Deus prometeu para aquele povo que ao sair do Egito, eles iriam para a terra de Canaã, o Senhor está nos dizendo aqui: eu vim, morri por você, mas eu voltarei para o Pai. Mas eu voltarei e vos levarei para um lugar que está preparado para cada um de nós. Então, quando Jesus faz essa promessa, crianças, Ele está dizendo assim: eu vou, mas eu voltarei. E eu voltarei para levar cada um de vocês para este lugar que está sendo prometido. Tia Regina, mas o que tem a ver Balaque nessa história? Assim como aquele povo enfrentou Balaque, vocês, nós, estamos enfrentando Balaques da vida atual. Estamos enfrentando um Balaque de uma sociedade, pai e mãe, que está tentando tirar o seu filho do caminho do céu. Estamos enfrentando uma mídia, redes sociais, que estão tentando amaldiçoar os nossos filhos, para que vocês não cheguem ao destino, que não cheguem ao destino que é o céu. Mas, o que tem isso a ver? Tudo. Existe uma coisa que Jesus disse, que para a gente entrar no céu, nós vamos precisar ser fiéis. Vem cá você para ti aqui um pouquinho. Vamos imaginar que nós estamos enfrentando um grande Balaque hoje. E esse Balaque se chama mundo. E o mundo, ele está tentando colocar coisinhas na cabeça de vocês. O mundo está tentando fazer com que vocês percam a promessa. O mundo está começando a dizer para nós, pai e mãe: não dá nada não, nada a ver. Tá tudo bem, tá normal. Só que Balaque só está esperando a oportunidade para que vocês percam a promessa. E aí o mundo, ele começa a ditar regras para a gente. Ele começa a gritar para vocês algumas coisas que vocês vão ver ali. E aí o mundo tem dito assim para os nossos filhos, Balaque se levantando: tudo é permitido, você é livre. Você pode fazer o que você quiser. E aí está um discurso aí que a gente tem que tomar muito cuidado. As crianças hoje precisam crescer livres. Nós não podemos frustrar os nossos filhos. Porque se você disser não para o seu filho, você vai frustrar o seu filho. Se você não fizer o que o seu filho quer, você vai frustrá-lo. Cuidado, Balaque está se levantando.
E Balaque não precisa mais possuir os nossos filhos com espírito mau, mas ele pode simplesmente trazer um espírito de distração. Sabe aquele espírito de distração que a criança não consegue se concentrar na escola, ela não consegue se concentrar na igreja, ela não consegue parar quieta. Sabe por quê, pai e mãe? Porque a internet está tomando o lugar de Deus na vida dos nossos filhos. Porque o celular está sendo devocional de vocês. Porque o celular, os jogos, isso tem tornado o Deus da vida da gente. Como foi feito aqui na encenação, será que Deus tem sido a nossa prioridade? E aí, Balaque está dizendo assim: faça o que você quiser, você é livre. Não está com vontade de ir na igreja? Não vai mesmo. Para que ir na igreja? Você acha que se Jesus voltar e você estiver lá jogando Free Fire, Jesus não vai te levar? Jesus te ama, Ele te ama. Ele não liga se você está em pecado ou não. Mentira de Balaque na atualidade, para tirar os nossos filhos da promessa. Mentira de Balaque para tirar vocês do caminho do céu, da terra prometida. E aí Balaque se levanta, e aí ele vem e diz assim: confia na sua intuição. Está com vontade? Faz. Deu vontade de xingar? Xinga. Deu vontade de fazer uma dancinha do TikTok? Faz. Deu vontade de cantar uma música que não pode ser cantada nesse altar? Cante. Balaque tentando tirar vocês do lugar da promessa. Confia na sua intuição, pai e mãe. Confia na sua intuição. Eu acho, pastor, que eu deixar o meu filho em casa, na escola dominical, não vai fazer dele uma pessoa menos cheia de Deus. Só que, sabe o que faz, pai e mãe, os nossos filhos serem fiéis, os nossos filhos serem constantes, os nossos filhos terem reverência? É ele estar aqui todo domingo. Porque quando nós deixamos ele vai criando o hábito: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar lá na igreja. Então o que acontece? Balaque está roubando a promessa de consagração da sua vida. Não está com vontade de vir na igreja? Mas eu vou. Não está com vontade de louvar? Mas eu vou. Não está com vontade de orar? Mas eu vou orar. Porque Deus não é homem para que minta. Ele não vai deixar você. Mas existe a fidelidade. E aí Balaque se levanta lá de novo e vai dizer assim: o importante é ser feliz. Se te faz feliz, faça. Tá certo? Será? Jesus manda a gente renunciar à nossa carne. Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me. E às vezes renunciar à cruz é fazer aquilo que a gente mais gosta. Sabe aquele jogo que você passa horas? Sabe aquele botãozinho que você não devia clicar naquele vídeo? Balaque tentando roubar a sua promessa de um dia estar no céu. Irmãos, os nossos filhos não serão felizes o tempo todo. O seu filho não vai ser feliz o tempo todo, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós temos que ensinar para os nossos filhos que o não faz parte da vida. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que se ele cair, ele vai ter que levantar. Se ele pecar, ele vai ter que pedir perdão. Ele vai ter que voltar. Não crie seu filho em uma redoma de vidro. Ai, coitadinho, seu filho não é coitadinho. Ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Desde o seu ventre, o Senhor o chamou pelo nome.
Mas Balaque está tentando tirar a identidade de vocês. Balaque está tentando roubar quem você é em Deus. E aí o mundo continua gritando. E aí o mundo vem e diz assim: dá nada não, nada a ver. Dá nada não cantar uma musiquinha daquela cantora. Dá nada não, pastor. Essa música que eu coloquei lá no meu story é uma clássica. É daquele cantor renomado. Irmãos, eu quero te dizer para vocês, eu sempre falo isso, eu não vou cansar. Quem me vê ministrando vai ouvir eu falar sobre isso, porque tá chato ver crente que posta nas suas redes sociais músicas que não pode ser cantada nesse altar, músicas que o Edson não pode cantar ali. E aquilo que não pode ser cantado aqui nesse altar não pode sair da sua boca, porque é Balaque tentando roubar a essência do adorador que há em você. Nós não podemos deixar com que essas pequenas coisas tomem o lugar de Jesus na nossa vida. A mesma boca que canta a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Não pode sair por aí ouvindo sertanejo, rock, dançando aquilo que não pode ser feito nesse altar. Sabe por quê? Balaque está tentando tirar de nós a promessa de irmos para o céu. Ai, tia Regina, você é religiosa? Não, religiosidade é uma coisa, santidade é outra. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Só que hoje está tão comum. As pessoas vêm aqui para a igreja, pastor. Vem para a igreja, Tati, e vão lá no show da exposição. E antigamente as pessoas faziam escondido, certo? Agora elas postam. Estamos aqui curtindo com a cantora tal. Aí o pastor vem aqui e fala: sangue de Jesus tem poder, a minha ovelha está descoberta. A minha ovelha está ali fazendo o quê? O pastor se retorce lá na casa dele. E aí se o pastor chegar para você e falar: irmão, não pode. Você fala: vou sair dessa igreja. O pastor está sendo religioso. Então sai do céu, irmão. Porque para você ir para o céu, você vai renunciar o que o mundo tem imposto como certo. Para a gente ir para o céu, nós vamos ter que renunciar o que este lugar tem colocado. Balaão está aí. Balaque também está aí. Mas aí, para acabar, o mundo vai dizer assim: olha lá, todos os caminhos levam a Deus. Isso é o que a ideologia está aí pregando. Eles falam que tem um certo ritual que a gente tem que falar na escola para os alunos, porque diz que é religiosidade. Só que uma cantora secular aí falou que ia fazer um trabalhinho para um certo homem. Aí eu fiquei pensando: ué, se é uma coisa boa, por que ela vai fazer então? Sabe por quê? Porque Balaque, ele está tentando mascarar o que não é santo. Balaque está tentando nos enganar e dizer: tudo bem você tocar aqui, não dá nada não, nada a ver. Lá na sua escola, pode xingar. Sua mãe não está vendo, seu pai não está vendo, a professora do Ministério Infantil não está vendo. Só que estar preparado, como vocês disseram aqui para mim, é nessas horas lá. Quando a sua professora disser assim: você pode ser o que você quiser, você é livre, você pode escolher ser o que você quiser. E aí você vai falar: sim, professora, toca aqui. Não, você vai dizer: não, professora, eu nasci com um propósito. Deus me fez homem ou mulher. Eu não posso ser o que eu quiser. Estar preparado para receber Jesus é o seu coração alinhado com o dele. E aí
O mundo ainda vai dizer assim: se aceite como você é. Mentira. Porque Jesus fala, se a gente tem que mudar, eis que faço nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se eu tenho uma atitude que precisa de mudança, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Crente Gabriela, irmão, isso é lá no mundo, aqui dentro não. Você não pode se aceitar como você é, em atitudes erradas que a tia está dizendo. Não estou te falando de aparência, do seu... Não, nada disso. Se você é birrento, você tem que deixar de ser birrento. Se você é teimoso, sua mãe tem que mandar você tomar banho 10 vezes. Tem que parar de ser desobediente. Estar preparado para Jesus é obedecer o pai e a mãe. Estar preparado para Jesus é ouvir a professora. Sabe, crianças, onde as crianças mais mentem? Na escola. Professora fala: por que você não fez a tarefa, Joãozinho? Ih, professora, você não sabe, minha mãe fez eu fazer faxina, e aí demorou, professor, e eu não consegui. Aí você fala para a mãe: ô, coitado, dá um tempo para ele precisa estudar. O que, professora? Como assim? Mentira. Então nós precisamos vencer Balaque. E sabe como que nós vamos vencer Balaque? O mundo está aqui, ó, cheio de coisas. Mas a diferença é que quando Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo, Jesus está dizendo assim, ó, o mundo está aqui, crianças, os pecados, tudo está aqui, mas você tem que estar acima do mundo. A luz de Jesus precisa brilhar na sua vida, porque quando Ele vier, quando o céu se abrir e Ele vier, a sua luz vai estar conectada aos céus. O mundo vai ser mundo, pai e mãe, não tem como. Mas a diferença é: você está preparado para estar nesse mundo? Você está conectado com o Senhor? Se Jesus voltasse agora, crianças, nesse momento, você iria ou você ficaria? Já pararam para pensar nisso? Sabe por quê? Porque às vezes existe aqueles pecadinhos que ninguém vê, que a gente faz escondido. Mas Jesus está dizendo o quê? Vós sois a luz do mundo. E agora eu quero falar um pouquinho aqui aos pais, antes da gente ir para a parte final. Eu quero, crianças, quem sabe ler aí? Muito bem. Então vamos imaginar que esse guarda-chuva aqui, ó, é o mundão que a gente está vivendo aí. Vamos lá. O que está escrito aqui? O que mais? Medo. E solidão. Esses são os sentimentos, pai e mãe, que os nossos filhos vão passar. Porque todo o processo neste mundo, até a caminhada a Canaã, vai ter que ser vencido. Mas existe uma diferença. O mundo está aí, ó, rodando. Mas quem tem Jesus está no mundo. Mas está como? O que tem lá? Salvação, vida, cura e vida nova. O que eu quero dizer com isso? Ó, aqui está o mundo. As coisas que estão no caminho até a gente chegar a Canaã. Mas aqui, ó, aqui está quem tem Jesus. Vem cá, Valentina. Agora eu queria falar um pouquinho para os pais. Segura aqui para ti um pouquinho. Vem cá.
Sabe por que está tendo esse congresso infantil aqui? Porque essa igreja valoriza a criança. Porque essa igreja entende que ensinar o caminho é a partir desse altar. Só que, para que o seu filho, ele vença Balaque e ele chegue até o céu, Deus vai precisar de você, pai e mãe. Deus vai precisar de um pai, de uma mãe que dobre os seus joelhos, que chore pelos seus filhos, que se derrame diante do altar por filhos. Deus, meu filho não está aqui, mas eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. O meu filho não vai se desviar, o meu filho, ele vai voltar, porque essa autoridade é o que o Senhor te deu, pai e mãe. Só que hoje nós estamos vivendo com pais e mães distraídos, pais e mães que têm deixado seus filhos por conta de uma rede social, por conta de trabalho. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, mas eu estou dizendo que o seu maior trabalho é ensinar o caminho, para que Balaque não tire os nossos filhos do caminho até o céu. O maior trabalho que Deus tem dado para um pai e mãe é que você ensine o seu filho, porque mesmo quando o mundo estiver sobre ele, a sua casa, a sua família, ela estará debaixo da salvação, de vida nova, de cura. Então, quando Deus nos chama como pai e mãe, Ele está dizendo assim: proteja seu filho. Proteja a cabeça do seu filho, a mente do seu filho. E aí nós vamos fazer isso aqui profeticamente. Os pais dela estão aqui? Por favor. Segura aqui, pai. Balaque está tentando tirar os nossos filhos do céu. Balaque está tentando tirar vocês do caminho. Só que o Senhor disse assim: sobre vocês está a bênção. E Deus não é homem para que minta. Então, se Ele prometeu que vocês vão até o céu, é para lá que você vai. É para lá que você vai. E não importa o processo, não importa aquilo que você passe, não importa o momento que você está vivendo, porque o que Deus abençoou, Balaque não vai amaldiçoar. E aí, pai, é com você que Deus conta para que a Valentina, ela seja protegida, ela tenha o cuidado, ela tenha a mente de Cristo. Porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. E quando Ele chegar lá na sua casa, Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, lá está meu filho. O mundo está sobre eles, mas naquela casa há uma proteção. Sobre aquela casa os seus filhos estão protegidos. Os seus filhos estão cheios da presença de Deus. É nessa casa que o Santo Espírito habita. É neste coração que o Santo Espírito habita. Balaque vai tentar destruir os nossos filhos, mas quem tem promessa não vai sair do caminho. Quem tem promessa não vai sair do propósito. Jesus morreu, ressuscitou, e hoje Ele quer estar dessa forma na sua casa. Você, pai e mãe, isso aqui é só um ato simbólico, mas é para você entender que a proteção que vem sobre nós, ela vem da intercessão.
Eu me lembro quando eu era criança, eu conto isso toda vez e eu vou repetir, porque a gente tem que honrar o legado dos nossos pais. E eu me lembro quando eu era muito criança, e minha mãe era aquela tiazinha do coque, é até hoje, que ela tem 80 e poucos anos, mas é aquela senhorinha que não ouve mais bem, mas tem uma voz profética. Agora ela é moderna, ela ora pelo WhatsApp por mim. Mas eu me lembro quando eu era criança, eu acordava, pastor, com a minha mãe, marchando pela casa 4 horas da manhã. E eu falava assim, tia Tati, meu Deus, ela não tem outra hora para orar, Senhor, 4 horas, acorda a casa inteira. Porque ela não só orava, ela gritava, Deus, em nome de Jesus, os meus filhos não vão se desviar. Os meus filhos serão profetas na sua casa. Os meus filhos andarão nos teus caminhos. E ela ia falando o nome de um por um. E sabe por que eu estou honrando o legado dela? Porque o que ela profetizou sobre mim, olha onde eu estou. Se eu estou aqui, é porque uma mãe como você, que está sentada neste lugar, ela acreditou na promessa que não havia outro caminho. O único caminho era andar com Jesus, porque o que a minha mãe queria? Que eu estivesse no altar. E ela fala assim para mim, você vai pregar hoje? Eu digo, vou, mãe. Ela fala, você foi muito mais além do que eu podia imaginar. Porque ela só queria, irmãos, que eu não desviasse do caminho. Ela só pedia que eu continuasse no caminho. E hoje estar aqui, eu devo honra a ela. Sabe por quê? Porque Ele vem. Então, pai e mãe, hoje, cubra seu filho com essa capa. Cubra seu filho com esse manto. Porque Ele vem. E a nossa casa não vai ficar. A nossa casa, naquele grande dia, quando Ele voltar, Ele vai olhar para cada um de vocês, criança, e vai dizer, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, seja fiel. Sabe por que eu estou falando da fidelidade? Porque só vai para o céu quem for fiel. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Só que no meio do caminho, Balaão, ele não profetizou porque Deus não autorizou, irmãos. Mas embora a Bíblia traga isso em outras passagens, ele deu ideia para Balaque colocar mulheres midianitas no meio do povo de Israel. Porque ele disse assim, eles vão pecar. E aí se eles pecarem, eles vão sair do caminho da promessa. E a Bíblia vai dizer que os que pecaram não herdaram a terra prometida. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, querido, abre lá para mim, Apocalipse 2, do 14 ao 16, por favor. Eu já estou encerrando, irmãos. Crianças, prestem atenção, que algo que aconteceu lá no Velho Testamento é trazido aqui para nós como reflexão. Ele diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, pecado, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que cometessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Pode passar? Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei, e com a espada da minha boca. Então isso quer dizer que quem se contaminou com o pecado não entrou na terra prometida. Ele vem, mas vocês terão que ser fiel. Deus não te criou para morrer no caminho do céu, mas Ele te criou para chegar no céu. Crianças, Jesus está voltando. E não é brincadeira.
Só que se você não tiver com o seu coraçãozinho alinhado ao dele, o mundo pode te levar para um outro lugar que não é o céu. E aí eu quero te perguntar, pai e mãe, a sua casa está hoje sobre o manto, sobre a capa da proteção, para que o seu filho chegue no céu? Pensem, porque no final a tia vai chamar vocês. E agora eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Queridos, podem sentar. Obrigada, querida. E agora, fidelidade é o que o Senhor quer de nós. Apocalipse 2:10. Olha o que ele diz lá na parte B: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou voltar, mas só para aqueles que forem fiéis. Os que forem fiéis herdarão os céus, e os que não forem serão lançados fora. E aí, Jesus ainda vai dizer em Apocalipse 3, 4 e 5. O que Jesus vai dizer lá? Apocalipse 3, 4 e 5. Mas também tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos homens. Ele vem. Ele vem. E sabe por que, irmãos, a igreja será arrebatada? Apocalipse 1, 17, a parte B e o 18 vai dizer: ele ressuscitou, ele morreu, mas ele voltará, e ele trará nas suas mãos o livro da vida. E é nesse livro que o seu nome precisa estar escrito. Sabe, pai e mãe, nós queremos muito que os nossos filhos sejam aprovados em vestibulares, que os nossos filhos sejam aprovados em concursos, e eles serão em nome de Jesus. Mas o maior legado é que o nome dos nossos filhos esteja escrito no livro da vida. E aí Apocalipse 1, 17, parte B diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode passar? E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele vem. E sabe por que que ele vem? Sabe por que que ele vem? Porque ele vai buscar a sua noiva. Apocalipse 19.
Irmãos, eu estou fundamentando para vocês entenderem que o que eu estou falando não é da Regina. O que eu estou dizendo aqui não sou eu que estou dizendo, mas é o que a palavra está dizendo a nosso respeito. É o que o livro está revelando. Apocalipse 19, versículos 7 ao 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Nós nos aprontamos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são as suas justiças. Eis aí a noiva. Você está preparado para esse dia? Aleluia! Aleluia, Jesus! Pode cantar isso, igreja. Canta isso, porque Ele vai voltar por mim e por você. E nós estar com as nossas lamparinas acesas. Jesus está voltando. Se você é a noiva apaixonada, diga isso pra Ele. Eu sou apaixonado, Jesus. Eu sou apaixonado por Ti. Yeshua, Yeshua. Cante isso, criança. Yeshua. Canta com o teu coração. Canta agora pro Senhor. Apocalipse 21, 3 ao 6. E agora eu vou encerrar. Apocalipse 21 diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Pode passar. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que teve sede, de graça lhe darei da água da vida. Igreja, coloque-se de pé agora. Crianças, coloque-se de pé. Irmão, se você crê nisso, louve ao Senhor agora.
piscar de olhos acontecerá. começa a declarar isso com seu coração. Começa a dizer pro Senhor: No piscar de olhos acontecerá. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Prometo que é a última. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os ilumina, e reinarão para todo sempre. Ele vem, porque ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais tristeza. E eu quero chamar aqui na frente você que ouviu essa palavra e você entendeu. Não precisa nem ser só criança, irmão. E você entendeu que Ele vem, e que você vai precisar de revestimento para ser maior do que Balaque. Eu quero convidar você, criança, que nessa hora que você quer vir aqui na frente, talvez você, pai, mãe, quer vir junto com o seu filho, e nós vamos declarar: Deus, nós estamos aqui, porque o Senhor não é homem para que minta, e a nossa promessa como família, como igreja, é um dia estarmos contigo neste lugar, que não haverá mais noite. Se você sentiu do Senhor, sai do seu lugar, vem para cá, vem para cá. Pode vir para cá que nós vamos orar por você. Pode vir, porque chorar faz parte. Ele diz assim: aqui todas as suas lágrimas que você chora é colhida diante do altar, e são depositadas diante do altar dele. E aí os anjos pegam essa taça com as suas lágrimas, e eles depositam diante do Cordeiro, e começam a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então, quando a gente chora é porque a presença dele é real. Mas, como ele disse, lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, mas a presença do Senhor. Feche seus olhinhos, você fica aqui agora, você não vai ficar olhando para o amigo. Agora é você e Deus. Você vai pedir assim: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero que o seu toque venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Porque eu quero sentir a presença do Ele vem. Eu quero sentir o toque do Ele vem. Eu quero sentir a presença do Ele vem. Eu quero sentir o toque dEle. Eu quero sentir a mão dEle sobre a minha vida. Porque Ele vem. Porque Ele vem. Porque Ele vem. É Ele vem. E Ele colhe todas as lágrimas. E os anjos depositam naquele altar. Senhor Jesus, aqui estão essas crianças, Pai, no seu altar. Crianças que entenderam, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, que não seja só mais um congresso, que não seja só mais um evento, Senhor, mas que realmente nós, como pai, como mãe, como crianças, saiamos daqui entendendo que nós vamos vencer Balaque. Balaque não vai impedir a nossa terra prometida. Balaque não vai confundir. Nós não morreremos no caminho. Nós chegaremos até o nosso destino, que é o céu.
Este é o único lugar que nós chegaremos diante do Senhor. Este é o único lugar em que o seu coração precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. O seu coração precisa estar alinhado com a vontade do Senhor, porque há um propósito para a sua vida, há um propósito para você. Mas a fidelidade do Senhor precisa estar sobre você. A presença do Senhor precisa estar sobre você. E quem pede, quem clama é você. E quem pede para Ele é você. Quem busca é você. Porque Ele quer te usar. Ele quer trazer para você nova vida. Assim como Ele fez com Pedro. Assim como Ele trouxe uma nova vida para Pedro. Assim como Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, ele teve a sua vida transformada. Ele teve a sua vida renovada. E ao sair dali, ele pregava e as pessoas se convertiam. A mesma unção que estava sobre Pedro, eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, todo espírito de distração, todo espírito de Deus, aquilo que traz, Senhor, que ele te desvie, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai trazer paz para essa casa. O Senhor vai trazer uma aliança nova. O Senhor vai renovar os votos. O Senhor vai trazer de novo o amor, o alicerce, a alegria. E todo choro será transformado em alegria. E toda dor será transformada, Senhor, em alegria. E nessa casa haverá a tua paz, a paz de Israel. E o Senhor usará os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo que eles serão, crescerão e se fortalecerão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nós profetizamos, Pai. Nós abençoamos cada um dessas crianças, Pai. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, De jaspe seu muro, além do rio azul. morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tornarei mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tornarei sempre. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Ah, Deus, nós não merecemos, Senhor. Jesus, nós não merecemos nada disso, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos impuros, Pai. Mas quando nós sentimos a Tua presença, Jesus, é tão bom sentir o Teu toque. É tão bom sentir o Teu Espírito Santo sobre nós.
o Teu Espírito Santo sendo derramado, Jesus. Senhor, prepara o nosso caminho, Senhor. Prepara o nosso caminho, porque o Senhor virá. Mas nós como igreja, como família, nós herdaremos o céu. Nós estaremos junto com o Senhor, Pai. O nosso nome está escrito no livro da vida. E Balaque não vai tirar. Balaque não vai destruir os nossos filhos. Balaque não vai tirar os nossos filhos do caminho até o céu. Porque nessa noite há um pai, há uma mãe, há uma avó, há um vô, há um tio, há um irmão que está se posicionando como guardião dessa geração, como guardião deste povo, e vai dizer: Balaque, aqui não, porque não pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Em nome de Jesus, levanta homens, levanta mulheres com a autoridade do Senhor, e este congresso será marcado pelo Ele vem. Mas o Ele vem nas nossas atitudes diárias, o Ele vem na nossa transformação, o Ele vem na mudança de caráter, o Ele vem para estar na Tua presença, Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, o secreto de cada criança aqui, o secreto de cada família, seja um lugar de adoração. Levanta homens e mulheres. Deus, eu quero orar, Senhor, por aquelas mães que estão aqui, com seus corações entristecidos, Pai. Porque talvez algum dos seus filhos não estão aqui, Jesus. Porque talvez algum dos seus filhos escolheram o caminho errado. Mas nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como boca de Deus para dizer: filha, confia, continua orando, continua intercedendo, porque na hora certa o meu anjo vai tocar, a trombeta vai tocar, e o seu filho, a sua filha vai voltar. O seu filho, a sua filha vai abrir mão do pecado, vai abrir mão da identidade errada, vai abrir mão da escolha errada, porque há um caminho. Deus, em nome de Jesus, cuida do coração dessas mães. Tira todo o cansaço, tira toda a dor, tira toda a canseira, tira todo o desânimo, Pai. Mas que elas saiam daqui nessa noite dizendo: Deus não é homem para que minta. E a minha promessa, que o meu filho, a minha filha, a minha casa, nós estaremos um dia no céu. Deus, em nome de Jesus, eu quero olhar pelas mães também que estão aqui, Pai. Que os seus esposos também não estão aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor pode ir lá onde eles estão agora. O Senhor pode ir onde esses homens estão agora. E o Senhor pode tocá-los. E o Senhor pode tocar na vida deles. E o Senhor pode libertá-los do vício. O Senhor pode libertá-los da violência. O Senhor pode libertá-los, Senhor, do jogo. O Senhor pode libertá-los da pornografia. O Senhor pode libertá-los daquilo, Senhor, que tem tirado o teu filho, o teu servo, da tua presença, Pai. Cerca, Senhor, essas famílias. Cerca, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir agora, Pai, por aquele homem que está aqui, Senhor, e que talvez a sua esposa não esteja tão alinhada à tua presença, Senhor. Mas eu quero te pedir agora que o Ele vem. Ele visite essa mulher, Ele visite essa serva do Senhor na sua casa, onde ela estiver agora, Senhor. Que o Senhor traga o coração dela cativo à tua presença, e que este homem, esse sacerdote da sua casa, ele tenha a alegria de estar nessa casa, cultuando com a sua família completa, cultuando com a sua família, em nome
te agradecemos pelo pastor dessa igreja. Nós te agradecemos por um pastor que ele, Senhor, veste o terno da cor do congresso, Senhor. Porque isso é dar honra ao ministério. Isso, Senhor, é dar honra à sua igreja, Senhor. Então eu profetizo que sobre a vida deste pastor, vidas, ovelhas serão alcançadas para a sua glória, para a sua, Senhor, eternidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo este ministério, Senhor. Obrigada pelas líderes dessa casa, Pai. Cuida do coração delas, tira todo desânimo, todo cansaço, que elas possam entender que o Senhor está fazendo aqui hoje é só o começo daquilo que o Senhor continuará fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por essa casa, obrigada por essa igreja, obrigada por cada família, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos. E nós te dizemos nessa noite, em uma só voz, homens, mulheres, crianças, adultos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque nós não merecíamos nada do que aconteceu aqui. Mas pela sua misericórdia, o Senhor se manifestou entre nós. E que essa presença, Senhor, ela não fique aqui neste lugar, mas que ela já comece a fazer a diferença na nossa casa, que ela comece a fazer a diferença nos nossos ambientes, que ela comece a fazer a diferença por onde quer que nós formos, Senhor, em nome de Jesus. Herebala xere canta labachuri anda labas. Here canta labaxere canta labachore canta lai. Herebala chore canta labaxere canta lai. Herebala chore canta labachore canta lai. Here canta labachô. Here labaxe. Jesus, continua a tocar, Espírito Santo, continua a falar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. E que o nosso secreto, ele será incendiado. No nosso secreto, o Senhor nos batizará com fogo. No nosso secreto, as nossas lágrimas serão colheita, serão sementes, serão derramadas, mas os frutos serão colhidos. Porque o Senhor não é homem para que minta. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E nós estamos aguardando a sua volta. Como nós declaramos hoje, Ele vem. E nós estamos aqui, Jesus. Cuida de cada criança, Pai. Cuida de cada família. Obrigada por essa noite. E que amanhã, a segunda-feira, seja totalmente diferente. Muitas vezes nós levantamos na segunda-feira e dizemos: meu Deus, hoje é segunda, estou tão cansada. Mas a partir de amanhã nós vamos dizer: Deus, obrigado pela vida, obrigada pela saúde, obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha família, obrigada porque eu tenho braços, eu tenho pernas, eu tenho vida, eu tenho saúde, e obrigada porque eu estou aqui mais um dia esperando a sua volta. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Marque esse dia no céu. E aquelas crianças que hoje fizeram um compromisso com o Senhor, escreva seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. E se você pode, aplaude o Senhor. Queridos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpem pelo horário, mas o tempo e a palavra é do Espírito Santo. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Queria agradecer em especial aos
pessoas que participaram deste momento, muito obrigado. Isso enriquece muito a nossa ministração. E que vocês sejam um casal sempre pronto para a espera do noivo. Queria agradecer o Edson e o grupo de louvor, porque eu enchi tanto o saco dele, passei o script, Edson tem que ser assim, e saiu melhor do que eu esperava. Muito obrigada. Tati, obrigada por toda a paciência, que eu também fiquei, Tati, eu preciso disso, preciso daquilo. Muito obrigada, Deus abençoe. Pastor, eu saio daqui hoje dizendo, ele é o cara. Gente, pastor, por favor. Gente, eu ministro em várias igrejas. E ver um pastor com o terno da cor do uniforme do Congresso, vocês me desculpem, mas isso não existe, tá? Pastor, tenho meu respeito, muito obrigada. Que o Senhor continue com essa liderança e honrando este ministério. Por isso que vocês têm os frutos que vocês têm aqui. Porque quando o líder, ele entende que a criança, ela faz parte do reino. Deus abençoe. Obrigada, gente.